A lista espantou, né? Agora tem 36. Ih, mas são 49, né? Falta muito ainda. Então, fala aí, o que que vocês acharam da lista? Acharam difícil, tranquila? A parte de demonstração foi mais difícil? Já que a gente não começou a aula ainda? Eu senti isso. Tipo, a 1 e a 2, que era mais prática, né? Meter a mão na massa, até que foi. Agora a terceira, que era realmente mostrar por indução, foi mais difícil. Mas, Foi assim, nada. tentei fazer alguma coisa, mas vamos ver. Vocês acharam muito distante do que eu tenho falado nas aulas? Não tá Alguma distante não, formalidade que eu tenho falado e tá tal? bem equilibrado. O problema é que eu já estudei essa disciplina linguagens formais e autômatos e não tinha essa parte matemática. Aí eu tô tendo que estudar por fora, estudando videoaula matemática, etc, para ver se eu acompanho. Eu gostaria de um pouco mais de reforço nisso, se fosse muito cobrado. Entendi. Outros exemplos futuros. Mas assim, diagrama e o restante da disciplina é muito tranquilo. Eu até gosto de diagrama. E, professor, Me perguntem se tiverem dúvidas pontuais assim. para quem o Classroom, né, tinha um material complementar que eu só vi depois da entrega da Avon, né, que você tinha deixado lá, sobre indução, muito bom. Né, Sim. Eu coloquei, acho que no primeiro dia até, depois da primeira aula eu já coloquei lá. Ou antes, até não lembro, mas foi bem, bem perto. Acho que até você comentou sobre material que tivesse um pouquinho dessa base, né? Foi por isso que eu coloquei lá. Aquele material sobre indução, ele é bom porque ele é um pouco diferente do que se tem, né? Porque normalmente ensinam-se indução somente, né? Uhum. E aquele material, ele diz os erros que as pessoas cometem com indução. Porque é bem comum depois da entrega errar na argumentação por indução. Aí ele fala alguns tipos de erros comuns lá. Na verdade, seria bom até, de modo geral, né? Qualquer coisa tivesse não só o conteúdo, mas também onde as pessoas mais erram, né? Porque você olha lá para você, você não está errando. Eu já vi tarde demais, eu acho, mas enfim. Entendi. Mas eu entendo que também o foco seja um pouco diferente, né? As questões que estão lá são mais questões de expressões matemáticas, né? Não exatamente, talvez, sobre o foco aqui do curso, mas ainda assim a ideia geral é a mesma, né? Então, por isso que enriquece. Alguém me perguntou até durante a semana sobre outros materiais, livros que tratem disso. Existem vários de análise combinatória, né? Tem um do Plínio, que é muito bom. Eu posso pôr depois a referência lá na página. Tem outro que é Fundamentos Matemáticos Computacionais, que é da Judite, que é muito bom também. Enfim, tem muitos materiais mesmo, então é fácil encontrar isso. Se pesquisar por indução, técnicas de demonstração, de modo geral, né? Beleza? Então, gente, deixa eu só arrastar. Luiz. Oi, pode falar. Bom dia. Ainda falando sobre a AVO, eu vi que você recomendou justificar as respostas. O que você espera nesse sentido? É para a gente escrever um texto explicando por que montou aquele autômato? Eu senti um pouco de dificuldade nisso. Eu montei os autômatos, eu imagino que eles estejam lendo as palavras que foram determinadas, mas... Eu não tô bem claro quanto ao que estava exatamente anunciado aqui agora. Mas sobre isso, justifique sua resposta. Eu lembro que na primeira questão eu tinha isso de modo bem explícito, eu pedindo isso. Porque na primeira questão eu perguntava sobre a quantidade de estados finais mínimas, né? Então eu queria que eu fizesse um autômato que tivesse a menor quantidade de estados possíveis. E aí, o que eu pensei? Se você tivesse colocado somente o autômato e pronto, para mim não era o suficiente, porque eu queria que você argumentasse
o porquê que aquela quantidade de estados finais que você encontrou era mínima, não tinha nenhum outro autômato com menos do que aquela quantidade de estados finais, entendeu? Sim. Então, o tipo de argumentação que eu esperava ali nessa questão era justamente que você imaginasse algum autômato que tivesse somente um estado final e que aceitasse as coisas que aquela linguagem aceitaria. E aí, é porque dois, né, era a resposta. Você conseguia um autômato com dois estados finais. E, então, aí para pensar que não dava com um estado final, basicamente era você tentar olhar para a linguagem, o que ela tem que aceitar. É possível com um estado final ela aceitar aquelas coisas que ela pede? Então, era esse tipo de argumento um pouco contrapositivo, assim, que eu esperava, mas nada muito grande de texto, não. Era algo bem simples, tá? O que eu botei mais ou menos foi que, tipo, o inicial ele tinha que ser final também, por causa do epsilon, e que você não podia, tipo, fazer um loop de A, porque senão ele ia aceitar os pares também, aí ia ter que... Exato. É esse texto que eu esperava. É algo Aí foram mais ou menos isso. algo bem simples mesmo. É porque o autômato exigia uma simplicidade nessa argumentação. Não precisava ter uma argumentação muito mais elaborada para dizer isso, entendeu? Mas pode deixar que eu vou ser bonzinho. Eu sou bonzinho na correção. Professor, Fala. por acaso você vai colocar algum gabarito da lista? Assim, porque eu até fiz, mas algumas coisas eu tô com dúvida, não sei se eu fiz certo e tal. Tá. Então, se tiver dúvida, me manda e-mail. Eu vou colocar depois lá. Então, a questão 3 eu fiquei com muita dúvida, não consegui. Tá. Na próxima aula, eu vou tirar um tempo da aula para a gente ver sobre as dúvidas que vocês tenham tido na lista e na Avion, tá? Depois disso, eu vou postar algum gabarito lá para vocês, tá? Tanto da lista quanto da Avion. Uma coisa que é legal, que eu não sei se todo mundo conhece, foi até que eu usei lá, que tem um comentário particular, né? Não tem que ficar mandando e-mail direto para você. Mas tanto até mais faz. fácil, não sei. Tanto faz. Os dois eu recebo por e-mail, então... então tranquilo. Pode comentar por lá ou pode mandar e-mail que... Comentando por lá talvez seja mais simples, porque como eu tenho o aplicativo do Classroom no celular, eu posso responder direto ali. Mas por e-mail também, eu respondo no celular, então... Tá? Ó, 40 alunos, só faltam 9. Mas vamos lá, gente. Bom dia para todo mundo, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre autômatos não determinísticos, tá? A gente estava vendo até agora autômatos determinísticos, e aqui é um pouquinho diferente esse tipo de máquina. Bom, então a gente sabe que a gente tinha visto, né? Que para cada estado a gente tinha que ter um símbolo. Para cada símbolo do alfabeto tinha que ter um estado com a seta saindo, né, com aquele símbolo. Então tinha uma única, e era exatamente uma seta para cada símbolo em cada estado, é isso que a gente tinha visto, né? Então a gente sabia deterministicamente para onde a palavra caminhava, né? Então tinha a entrada, que era uma palavra do alfabeto, e começava no estado inicial. Depois disso, tinha um único caminho que a gente ia transitando, né, até atingir algum estado, que era quando a gente terminava de ler a palavra. Beleza? Então, era claro isso, tinha um único caminho, e aí a gente avaliava se esse estado final, se esse estado que terminava era um estado final, né, um estado de aceitação ou não, para poder aceitar ou não aquela palavra. Certo? Nesse tipo de máquina agora, a gente tem várias escolhas para fazer em cada estado em relação aos símbolos possíveis do alfabeto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que num estado você pode ter mais do que uma seta para algum símbolo do seu alfabeto. Pode também ter nenhuma seta para aquele símbolo do seu alfabeto, tá? Então é um conceito mais geral. Lembra que antes, como eu tinha falado aqui agora há pouco, se você tinha, né, um estado, então se o alfabeto, por exemplo, é AB,
Então tem que ter exatamente uma seta A e outra seta B. Isso aqui é algo determinístico, que determina exatamente o único caminho para cada símbolo. Agora, você pode ter mais do que uma seta A indo para dois estados diferentes. Então, você pode ter uma coisa assim. E você também pode ter uma coisa que não tenha nenhuma seta A. Então, aqui é B, e aqui é B, e não tem A, por exemplo, entendeu? Então, existem várias escolhas para que você tenha de saída para cada estado que você tiver em relação aos símbolos. Entenderam o que eu falei? Então, nesse sentido, ele é mais geral, certo? Ele generaliza o determinismo. Então, como a gente está deixando cada símbolo ter mais do que uma saída ou menos do que uma saída, né, nenhuma saída, aquelas máquinas que são determinísticas, elas também são não determinísticas. Concordam com isso? Porque você está deixando fazer o que você quiser. Basicamente é isso. Para cada estado, você pode sair com um símbolo para vários lugares, tá? Mas se você sair para um único lugar, em cada estado, para cada símbolo, então você também está satisfazendo as condições que o não determinismo aqui satisfaz. Entenderam o que eu falei? Sim, entendi. Eu entendi. Esse aqui é um papo bem mais informal, né? Eu só estou dando essa ideia do não determinismo, no sentido de generalizar essa ideia do determinismo. Se ela generaliza, então o determinismo está contido nessa ideia. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, vamos voltar aqui um pouquinho na parte do determinismo. Como é a computação de uma árvore lendo a computação de uma máquina lendo essa palavra? Por exemplo, essa máquina aqui, certo? Como é que é a computação aqui? Existe uma coisa que a gente chama árvore de computação, para a gente ver um pouco essa ideia do caminho, dos caminhos possíveis em que a máquina, que a palavra vai ter na máquina, tá? Então, o que acontece? Como é a entrada? Desenhar aqui é muito ruim. Eu vou desenhar no... Agora vamos ver se aqui dá certo o que eu quero. Quero pegar isso aqui. Interromper. Eu quero vir para cá. Colou. Beleza. Agora eu vou aqui. Aqui. Vocês estão vendo aqui, né? O quadro com o autômato. Sim. Beleza. Tá. Então, vamos computar aqui essa palavra nessa máquina, né? Então, qual é o primeiro estado? Então, qual é o primeiro estado? O primeiro estado é o Q1. Ops, vamos para cá. Beleza? E aí, do Q1, a gente vai ler o 0. Então, isso aqui é uma árvore, tá, gente? Então, a gente vai ler o 0. E qual é o estado que ele vai? Vai ficar no próprio Q1. Certo? E aí, depois vai ler o quê? O primeiro 1. Lendo esse primeiro 1, vai fazer ele ir para Q2. Depois vai para o... Vai para Q2. Isso. E aí ele vai para Q2 de novo. Quer dizer, vai ficar no mesmo lugar, né? E depois ele vai concluir lendo o 0
vai fazer com que ele volte para Q1. Então, e aí a gente vê se esse estado aqui é no estado final, ele vai aceitar ou não a palavra. Beleza? Como ele concluiu aqui, então a gente vai aceitar a palavra. Então, isso aqui é deterministicamente, tá vendo? Então, o que a gente conclui disso aqui? A gente conclui que a palavra no autômato determinístico, ele vai seguir o quê? Ele vai seguir um caminho. Certo? Vocês estão vendo agora os slides aqui de novo? Sim. Agora sim. Sim. Beleza. Então, a computação no AFD é exatamente um caminho, ou seja, porque é determinístico. Então, ele tem um único caminho para percorrer. Então, a árvore é um caminho. Eu estou dizendo caminho, árvore, isso é um conceito que a gente conhece de grafos, tá? Árvore é um tipo especial de grafo, e caminho é isso, que tem um único caminho fazendo ali, certo? Então, só para relembrar um pouquinho desse lance do determinismo lá no AFD. Agora, o AFN, eu falei um pouquinho a ideia bem informal aqui antes com vocês entenderam? Então, isso aqui é um exemplo de uma AFN. Vamos entender as diferenças aqui bem visual, para depois a gente definir formalmente as coisas, tá? Então, quais são as diferenças básicas que um AFD tem de uma AFN? Primeiro, é que aqui existe essa transição epsilon, sendo possível de ter. Aqui, ó, de Q2 para Q3, você vai como? Você pode, se na palavra tiver 0, ou se você simplesmente quiser mudar, porque tem um epsilon aqui. Esse epsilon é a cadeia vazia, epsilon não é um símbolo do alfabeto, tá? Então, o que quer dizer? A gente vai ver já mais formalmente isso aqui. Mas, basicamente, se você pensa na palavra 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1. Por exemplo, isso daqui ele vai aceitar? Como é que a gente lê essa palavra aqui dentro? Você pode ler aqui, ó, 0 vai ficar no mesmo lugar. 1, esse primeiro 1 aqui, você pode pensar no que você vai fazer. Aqui existem duas possibilidades. Você pode continuar no mesmo lugar, ou você pode ir para o Q2. Então, existem essas duas possibilidades. Você tem que considerar as duas possibilidades para saber se você vai conseguir aceitar ou não. Vamos pensar em continuar no mesmo lugar. Continue no mesmo lugar. Depois tem um outro 1. Ou você muda, ou você muda para Q2 ou você fica em Q1. Então, independente de onde você pare aqui, você vai não aceitar a palavra, certo? Agora, a gente pode pensar assim também, ó. 0, fiquei no mesmo lugar. 1, fui para Q2, certo? Aqui, de Q2 para Q3, você tem duas possibilidades de migração. Você pode ir de Q2 para Q3 se tiver 0 na palavra, ou simplesmente você quer ir porque você quer, entendeu? Porque tem um epsilon. Esse epsilon te dá a possibilidade de você ir, independente do que tem aqui nessa palavra. Entendeu? Então, é isso que é a transição epsilon. É uma transição que não tem em todo lugar. Você não, aqui nessa máquina, por exemplo, ela não aparece em todos os lugares, mas aparece aqui. E aqui é o momento em que você pode fazer a transição simplesmente porque você quer fazer, sem ter a necessidade de ter algum símbolo específico aqui do seu alfabeto na sua palavra. Entendeu o que eu falei? Então, isso aqui faria o quê? 0, ficou no mesmo lugar. 1, veio para cá. Vim para cá com epsilon. Depois eu li o outro 1, vim para Q4. Então, isso é a transição epsilon te dando esse poder a mais. Repara, então, que... Entenderam o que eu falei? Sim. Agora sim. Beleza. Então, repara aqui que você tem mais poder nesse sentido, né? Você tem a transição epsilon. Além disso, né, como a gente já está vendo, ó, no FD, né, como a gente tinha visto, tem sempre uma seta para cada símbolo do seu alfabeto. Aqui você pode ter várias. Já muda. Aqui você pode ter várias. Por exemplo, aqui, ó, o 1
ele tem saindo 2 vezes aqui do seu Q1. Isso aqui na FD não era possível. Lembram? Só tem exatamente uma seta para cada símbolo saindo. E aqui tem 2. Tem o 1, ele aparece 2 vezes nesse Q1 saindo. Ele sai tanto indo para Q1 quanto indo para Q2. Certo? Aqui, por exemplo, de Q2 para Q3, não tem seta de 1. O 1, não, ele não aparece aqui saindo no Q2. Então, também satisfaz aquela outra coisa que eu disse no início. Um símbolo do seu alfabeto, ele pode aparecer saindo do seu estado ou não. E ele pode aparecer mais de uma vez, como aqui aparece mais de uma vez. Aqui, por exemplo, não aparece o 0 saindo do Q3. Então, também pode não aparecer. Entenderam? Então, esse é um pouco do poder do seu não determinismo aqui, tá? Então, esse aqui é o exemplo que vocês entenderam. Então, a computação, como a gente já viu um pouquinho ali atrás, no exemplo, a gente pode seguir de múltiplas formas, certo? Então, ali atrás a gente viu, quando tinha o 0, você tinha 2 possibilidades, né? Na primeira palavra, na primeira cadeia, no primeiro símbolo aparecendo da palavra, aqui. Quando tinha o 1, né? Quando tinha o 1, perdão. Primeiro, era 0, 1, 1. Era essa a palavra, né? Quando tinha o 0, ficava no mesmo lugar, só tinha as possibilidades. Mas quando tinha o 1, surgiam 2 possibilidades. E a gente viu aqui as 2 possibilidades. A primeira era se ficasse no Q1, a segunda era se fosse para Q2. Certo? Então, tem essa ramificação aparecendo nessa árvore de computação. Tá? E aí você tem que considerar as possibilidades em paralelo e ver se alguma delas você vai aceitar. E é isso que está aí. Cada cópia você vai proceder seguindo a sua ramificação. E você vai dividindo a ramificação, você vai aumentando a sua árvore em detrimento de onde você está, né? Se te dá mais possibilidade de acrescentar o caminho. Você pode também parar a palavra se não tiver mais como sair dali. Por exemplo, vamos voltar. Pensa na palavra 0, 1, 1, tá? Existe uma ramificação que é aquela em que o 0 ficou aqui, quer dizer, o 0 sempre vai ficar aqui, né? Porque não tem saída do 0 para outro estado. Então, 0 ficou aqui, 1 ficou aqui, 1 veio para cá, certo? Agora, acrescenta mais um 1 aí nessa palavra. Essa daqui, ó. 0, 1, 1, 1. Tá? Essa aqui é a palavra que a gente vai tentar computar aqui, ó. Então, 0 ficou no mesmo lugar. Vai existir uma ramificação disso, que 1 fica em Q1. Depois vai existir uma ramificação que 1 vá para Q2, esse segundo 1 aqui. E esse daqui, esse último 1 aqui. Eu estou em Q2, eu tenho que ler esse último 1. O que ele vai fazer? Não tem 1 para ele ler saindo. Entendeu o que eu falei? Então, isso vai fazer com que a palavra seja morta. Essa computação ela vai ser morta, ela vai acabar ali. Então, aquela ramificação ela vai acabar ali. Não tem mais continuidade de leitura da palavra naquela máquina, nessa ramificação. Entendeu? Professor. Oi. Eu acho que eu entendi errado, então. Esse epsilon ali serve para quê, então? Não entendi. Porque, pelo que eu tinha entendido, ele poderia, Existe uma ramificação que você pode ir com epsilon. Mas existe uma outra ramificação que você vai ficar parado ali. Entendi. Entendeu? Entendi. Ele te dá a possibilidade de você ir para outro estado, né? Mas não necessariamente você vai. Exato. Exato. Tá? É exatamente o que está aí no final, tá vendo? Se a transição for rotulada por epsilon, vai te abrir uma outra ramificação. É uma outra possibilidade de ida, tá? Então tá, isso aqui é basicamente o que eu já estava falando com vocês. Eita, tem mais coisa. Peraí. E aí é o estado de aceitação, né? Se em alguma das ramificações você termina no estado final, então você vai aceitar a palavra.
Professor, em um caso, uma ramificação ia ser aceito, né? Com aquele exemplo lá de palavra. Isso. Você vai aceitar a palavra se, ao final de alguma das ramificações, você aceitar. Sim. Você pode ter ramificações que rejeitem, mas se alguma dessas ramificações aceitar, então você vai aceitar a palavra. Beleza. Tá? Então, teoricamente, a gente tem que encontrar o que aceita, né? Porque pode abrir várias ramificações no meio do caminho. Beleza. Professor, uma dúvida. Pode falar. Aquele exemplo que você deu, 0, 1, 1, entre os dois últimos uns, não tem nenhum epsilon? Poderia ter ou na palavra não pode existir essa possibilidade? Entre dois uns tem um epsilon? Pode. Foi isso que alguém comentou, acho que o Luiz Felipe comentou. Uma das ramificações é essa em que você vai fazer a transição epsilon. Você vai andar com epsilon. Não, mas ele não está expresso. É aquela em que você vai morrer ali. Você não vai andar com epsilon. Não, mas ele não está expresso. Aquele exemplo que você deu, 0, 1, 1. Até então você falou que ele não teria saída. 0. 1, 3 uns. 1. Beleza. Aí você falou que ele morreria ali em Q2. Não considerando essa transição epsilon, você está certo. Acho que quando eu falei meio rápido demais. Considerando a ramificação em que você não usa o epsilon, ele vai morrer ali. Mas existe a ramificação em que você pode andar com epsilon. Então eu posso afirmar ali que entre aqueles dois uns existe um epsilon. Os dois últimos uns. O epsilon, ele está em qualquer lugar. Isso. Tá certo? Ok. Ele não vai aparecer na palavra. Entendi. Ok. Ele não vai aparecer na palavra. O epsilon está na sua transição, na máquina. Certo. Entendeu? Como eu estava falando, o epsilon não é um símbolo do seu alfabeto, então ele não está na palavra. Ok, entendi, obrigado. Ele é usado como um poder que você tem. Você vai com epsilon. Então, a máquina tem o poder de ir independente do que tenha na entrada. Tem uma possibilidade. Professor? Oi. Eu estou entendendo que esse autômato ele diz que para ser aceito ele tem que ter pelo menos 2 uns. Aí, como ele vai alcançar esses 2 uns, existem vários caminhos e paralelos. Então, programação paralela. Se alguma das programações paralelas atingir o estado final, já valida toda a cadeia. Isso. É isso que eu estava dizendo. Você tem várias computações em paralelo aí. Para você aceitar a palavra, alguma dessas ramificações, ou seja, algum desses processamentos aí, tem que aceitar. Alguma. Não é que todos vão aceitar. Entendeu? Algumas vão morrer, algumas vão rejeitar, mas se alguma delas aceitar, então ela vai ser aceita. A gente vai ver isso aqui já, essas definições mais formais. Ótimo. Existe o reconhecimento do autônomo, do alfabeto, não? Reconhecimento do alfabeto? No caso, ele aceita a palavra, ele poderia... Não é do alfabeto, né? A gente reconhece uma linguagem. Uma linguagem, isso. Nesse caso, o AFN também existe esse reconhecimento da linguagem? Exato, também existe, da mesma forma. A gente vai ver essas coisas já. Tá, ok. Vamos lá. Então, vamos para a definição formal das coisas, né? Então, a gente define o AFN como sendo, de novo, uma 5U, assim como a AFD, tem os estados, tem o alfabeto, tem a função de transição, tem o estado inicial e tem o estado final, o conjunto de estados finais, certo? Então, até então, é essa mesma notação que a gente usava anteriormente, que aí o que eles são, né, é o conjunto de estados da sua máquina, sigma é o seu alfabeto, o estado de transição tem uma pequena diferença aqui. Vocês lembram como era a função de transição da FD? Era uma tupla, né? Uma entrada de uma palavra e o estado, que levava a outro estado. Exato. Então, o que acontecia aqui? Primeiro, era um par ordenado, assim como aqui é, né? Então, você estava lendo o quê? Você tinha que ler duas coisas no seu domínio, né, na sua entrada. Você tinha um estado
em um símbolo. Esse par levava exatamente um estado desse seu conjunto Q aqui. Era isso que estava lá. Agora tem essa pequena diferença aqui. Primeiro é esse símbolo novo que aparece, tá? Primeiro, aqui é conjunto de estados, né? Então vai ter a entrada um estado. Além disso, vai ter um símbolo que é desse seu domínio aqui. Ele é ou um símbolo do seu alfabeto, ou é a cadeia vazia. Tá? Então, aqui você te dá a possibilidade de você transitar com a cadeia vazia. Então, a função de transição vai ser a entrada, né? Era um delta de um par, né? Era um delta no AFD. Era um delta de Q e sigma. Aqui é o domínio, né? Esse par, que é um Q, que é um estado, com um símbolo, que é o símbolo do seu alfabeto, ou é a cadeia vazia. Esse par vai te levar a um elemento disso daqui. O que é isso aqui? Alguém sabe dizer o que é isso aqui? É o conjunto potência de todos os estados, né? Não, não é potência, não. É o conjunto das partes. É o conjunto das partes do seu estado. Isso aqui seria um pouco natural do que a gente já estava vendo aqui até agora. Porque, vamos voltar um pouquinho naquele exemplo. Aqui, por exemplo, ó, pensa em Q1 lendo 1. Q1 lendo 1, ele vai para onde? Ele pode ir para Q1 ou ele pode ir para Q2. Certo? O que é isso aqui, Q1, Q2? É um subconjunto do seu conjunto de estados. Então, essa sua imagem aqui é algum subconjunto do seu conjunto de estados. É isso que é a saída da sua função de transição. O domínio é esse par que eu acabei de falar. Esse par que eu acabei de falar, aplicando a sua função delta, vai te levar a algum subconjunto do seu conjunto Q. Ou seja, algum elemento do seu conjunto das partes do conjunto de estados. Entenderam? Conjunto das partes, vocês lembram o que é? Pode falar que não, gente. Ou que sim, sei lá. Não lembro. Eu não lembro, não. Não. Então, o conjunto das partes é um conjunto em que os elementos são todos os subconjuntos do seu conjunto inicial. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Não, vamos lá para o quadro. Só mais... Não seria o conjunto potência, quer dizer, o conjunto de todas as possibilidades de combinar os elementos? Não, conjunto das partes. Ó. Vamos fazer um conjunto aqui. A, B, C. Esse aqui é o meu conjunto A. O conjunto das partes de A, como eu falei, é um outro conjunto. Pô, aqui dá para escrever, eu estou usando outra coisa, né? Vou escrever. Então, o conjunto das partes ele é o quê? São todos subconjuntos, como eu estava falando. Então, vai existir um subconjunto que é o próprio... É um elemento em particular. Certo? Vai existir um outro subconjunto que é o outro elemento. O subconjunto não é um elemento, tá? Mas é o conjunto em que o elemento que está nesse conjunto é algum unitário aqui. Beleza? Então, o que quer dizer isso aqui, subconjunto? São as possibilidades e escolhas que você tem dentre os elementos que você tem. Pense em vocês, são 49 alunos, eu quero formar o subconjunto de vocês. Então, eu quero, eu só quero um de vocês. Quantas são as possibilidades de você pegar um de vocês? É isso que eu vou listar aqui. Agora, eu quero pares, eu quero duplas. A ordem tanto faz, eu estou interessado no conjunto. Então, é pegar as duplas aí de vocês. É isso que está aqui também. Vamos pegar todas as possibilidades, professor, no caso. Oi?
pegar todas as possibilidades de união, né? Ou sozinho. E unir os seus elementos, exato. Entendi. Então... São as combinações, né? São todas combinações, isso aí. AB, AC, BC, tem mais o que? A, B, C. E, sem nunca esquecer dele, o conjunto vazio. Porque o conjunto vazio, por definição, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Uhum. Certo? Então... Peraí que eu acho que botei alguma coisa a mais aqui. Tá? O vazio você pode fazer assim, tá? Abre chave, fecha chaves, ou você pode fazer do jeito que a gente está sempre usando aqui, que é esse símbolo. Tá? Você pode apresentar ou dessa forma aqui. Então, vocês concordam que isso, algum elemento daqui é o quê? O elemento daqui é um subconjunto desse conjunto. Tá? É um possível ponto em que uma seta vai chegar. Então, pensa em que A, B, C é um estado, são os estados dessa máquina A, por exemplo, aqui. Tá? Então, se você está em A, se você ler 0, por exemplo, você pode ir, vamos pensar, você poderia ir ou ficar no mesmo lugar, ou ir para B. Então, a saída dessa sua função de transição, em que você está em A e que você lê o símbolo que eu falei, que eu esqueci qual era, você vai para AB, ou AC, foi o que eu falei, sei lá. Enfim, mas entenderam o que eu falei? Professor, no caso lá, esse recurso de usar o conjunto das partes como contradomínio é justamente porque se não usasse, colocar só o conjunto dos estados, eu não teria uma função, né? Porque uma mesma dupla no domínio levaria para dois estados possíveis. Isso, levaria para um elemento do seu conjunto de estados. Mas esse aqui ele te dá poder a não te levar exatamente para um elemento do seu conjunto inicial de estados. Entendeu? Sim, aí ele mantém a definição de uma função, né? Que é você ter só um elemento lá do outro lado, né? Isso. Então, aqui ele vai te levar a algum elemento desse lugar. É isso que essa função de transição nova está te falando. Tá? Ok. Tem mais um detalhe, né? Que por ser o contradomínio ser um conjunto, você não tem alguém do domínio indo para algum lugar, você pode jogar, sei lá, para o vazio. Exato, é isso que a gente vai ver. Uhum. Beleza. Tem duas vantagens. E aí, vamos continuar aqui. Ó, já estão vendo os slides? Então, né? Vai ter o Q0 sendo o conjunto inicial, Fzão é o conjunto de estados finais. Vamos olhar o exemplo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Q é o conjunto de estados de Q1 a Q4. Alfabeto 0, 1. Aqui é a função de transição. Ó. Então, o que acontece? Ó, eu estou em Q1, leio 0. Isso aqui vai me levar ao quê? Ao próprio Q1. Certo? Então, a saída não vai ser o estado, exatamente, tá vendo? Vai ser um conjunto, um elemento do conjunto das partes, que é isso daqui. É aquele conjunto em que o elemento desse conjunto é o Q1. Tá? Todos os elementos aqui que eu coloquei são elementos do conjunto das partes. Então, aqui o 0 ficou em Q1. Q1, lendo 1, aqui o que eu coloquei lá, vai para Q1 ou vai para Q2. Então, esse conjunto aqui é a saída quando você lê, está em Q1 e lê 1. Tem essas duas possibilidades. Entendeu? Agora, Q1, lendo epsilon, lembra que isso daqui é uma possibilidade? Ó, a função de transição, você tem o primeiro elemento da função é um estado, o segundo elemento da função é um símbolo do seu alfabeto, que a gente viu, 0, 1, ou é o epsilon. Então, Q1, lendo epsilon, você vai para onde? Não tem elemento do seu conjunto das partes que vai fazer com que ele vá para algum lugar.
Então, é o vazio, tá? E isso daí a gente faz para todos. Então, tem aí a função de transição dessa máquina. O Q0 é o primeiro estado, né? É aquele estado de inicial, Q1, e o estado final é um só, que é o estado Q4, tá? Ficou claro até aqui? Com isso, a gente consegue ver a computação de um AFN para uma palavra bem similar ao que a gente viu ao AFD, sendo que aqui não vai ser só um caminho, como a gente viu lá, mas vai ter uma árvore com ramificações, certo? Beleza? Eu até fiz o desenho aqui no papel um pouquinho. Ó. Vamos fazer aqui um pedacinho só para não tomar muito tempo, mas eu acho que vocês já entenderam bem essa parte. Então, aqui está a palavra, aqui está o autômato. Vamos lá. Primeiro é o estado inicial, que vai começar a palavra, né? Que é o Q1, certo? De Q1, a gente vai ler 0. Aí aqui, vão ter quantas ramificações? É só uma, né? Não tem nada que fazer, vai continuar em Q1. Uhum. Você teria outra possibilidade se aqui tivesse ou outra seta saindo do 0, aí te abriria outra possibilidade, ou se tivesse alguma seta com epsilon, te abriria outra possibilidade, tá? Então, beleza. Depois, é a primeira leitura do 1, tá? E aqui, a gente já viu, né? Eu só vou colocar aqui rapidinho, que vai te acontecer o quê? Duas coisas que você pode fazer. Continuar em Q1, vai para Q2. Isso é você lendo 1. Beleza? Aí agora pensa aqui. Se você está em Q1, agora você vai ler o segundo 1 aqui, né? Lendo o segundo 1, você tem de novo duas possibilidades. Porque você está em Q1, então você vai ficar em Q1 ou você vai para Q2. Você vai botar isso aqui também. Tá claro para todo mundo? Para mim. Sim. Sim. Beleza. Isso aqui é o que a gente chama de árvore de computação, tá? Q1 para Q2. Acho que vou fazer até o final, não. Estou em Q2. Vamos pensar para cá agora, né? A gente tem que ler o segundo 1, né? Então, o que a gente pode fazer aqui em Q2? 1 para Q3 ou epsilon para Q3. 1 para Q3? Você vai ler um 1 agora, né? Vou ler o segundo. Pensa aqui, ó. Estou em Q2. Uhum. Aqui, ó. Você já leu o primeiro 1, você está em Q2. Agora, pela palavra aqui, você tem o segundo 1. Então, vai criar uma transição de 1 para Q3. Ou você encerra a computação aí, ou você vai com epsilon para Q3. Ah, sim. Então, epsilon. Tá. Isso, Foi mal, li errado. Então, aqui... Achei que era um epsilon. Você vai com epsilon para Q3 é uma possibilidade, certo? Outra possibilidade seria o quê? Você ficar em Q2, morreu. Nossa. Entenderam? Que tem a ver um pouco com o que a gente tinha discutido, né? Você poderia tentar ficar aqui, tentar ler o 1, né? Sendo que você não vai conseguir ler o 1, então você vai morrer.
E a outra possibilidade é você andar com Q3. Andar para o Q3 usando o epsilon. Certo? Beleza? Certo. Sim. Gente, vocês vão continuar, tá? Vocês continuam, vão ver que talvez algum estado aqui você vá aceitar. Se alguma ramificação aqui você concluiu a palavra e está no estado final, você aceita. Mas você vai ver que vão ter estados aqui que você vai terminar, vai ficar no estado que não é o estado final, então você vai rejeitar. Mas você vai rejeitar a ramificação, não a toda a palavra, entendeu? Para você aceitar a palavra, só retornando de novo, que eu estou falando desde o início, você, em alguma das ramificações, você tem que terminar no estado final, tá? Agora vamos voltar. Beleza, então isso que eu estava falando de morrer, é isso. Algumas computações não vão consumir toda a palavra, certo? E é isso que está aí, de observação. Para aceitar uma AFN, então, uma AFN aceita a palavra, de novo, isso aqui é só um pouco de formalidade que a gente já tinha entendido, né? Existe uma sequência de estados, né, do início até o fim, em que o primeiro estado, né, esse R0, é o estado inicial, de fato é o estado inicial da sua computação, né, da sua máquina. Vai existir uma sequência de estados de transição, em detrimento do símbolo que você estiver lendo. Repara que esse símbolo, ele é ou o símbolo do seu alfabeto, ou é a cadeia vazia. Então, vai existir essa sequência de transições aí, em que você vai concluir, né, o estado final aqui, ó, esse RM onde você termina, é o estado de aceitação, tá? E, de novo, só para reforçar bastante o que eu estou dizendo desde o início, uma palavra pode ter várias computações, né, não precisa ser só uma computação. Quer dizer, a árvore de computação, né, ela tem várias ramificações. Alguma ramificação dessa pode rejeitar, mas se você vai aceitar a palavra, em alguma delas você tem que aceitar, alguma das ramificações. Beleza? O que tem aqui? Beleza. Tá. E aí tem um pouco a ver com a pergunta que alguém me fez. Que dessa mesma forma, o AFN vai reconhecer linguagens, certo? E a definição, ela é igual. Ele tem que aceitar todas as palavras daquela linguagem, para ele reconhecer a linguagem, certo? E aqui, bom, tá aí a linguagem, né? Ele é muito mais fácil, tá vendo? Olha só, essa linguagem, o W, né, a palavra, ela vai ser aceita se ela possui a subcadeia 11 ou 101. Isso aqui você consegue ver simplesmente olhando os estados que são necessários de ser passados, né? Então, aqui você só consegue passar com 1. Aqui você tem duas possibilidades de passagem. Ou você vai passar com nada, ou você vai passar com 0, certo? Então, você tem esse ou aparecendo aqui, ó. É justamente por conta disso. E aí, depois, você vai ter necessidade de ter mais um outro 1 para chegar no estado final. Então, basicamente, essa aqui é a palavra. Todas as palavras têm que satisfazer isso para serem aceitas, entendeu? Ou vai ter um 1, a subcadeia 1, ou vai ter a subcadeia 101, certo? E repara que esse aqui, o 01 ciclando, o 01 ciclando, você pode fazer o que você quiser, né? É isso que está dizendo. Você vai ficar ciclando aqui até chegar em algum momento que você vai decidir, você vai escolher, algum oráculo vai te dizer, agora você pode ir. Então, essa aqui é a ideia bem geral, tá? Professor. Oi. Quando você usa o epsilon, esse Ezinho aí, eu esqueci o nome do símbolo. Epsilon. No caso, nessa cadeia aqui, se eu quiser usar ele como, eu não sei se eu posso usar como 1, mas passaria na condição, se eu utilizasse como se fosse 1, eu estou indo do Q1 para o Q2, 1. Aí, do Q2 para o Q3, se eu passo com esse símbolo, eu posso chamar de 1? Como é que é atribuído isso? Não posso chamar? Nessa condição aqui, não valeria?
Não, existe a possibilidade também aqui, por exemplo, você está no Q2, você lê 0, tá? Eu tô indo porque leio 0. Pensa que você está no passa, Q2, depois eu leio 1. Tem o 0. Você pode ir para Q3 consumindo esse 0, é uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade é de você ir para Q3 não consumindo esse 0, mas aí, pelo... não vai ser aceito, tá bom. Beleza. Entendeu? Professor. Fala. Possui subcadeia 11 ou 101, certo? Vou falar que a palavra é 110, 110, no caso, né? 110 possui subcadeia 11, mas ela pode não ser aceita ou pode ser aceita, no caso. Então, uma das ela vai ser aceita. Então, isso tem um pouco a ver com a definição do que quer dizer ser aceita. Ela vai ser aceita se em alguma das ramificações ela terminar no estado de aceitação. Pode ser que alguma computação que você faça dela, alguma ramificação dessa árvore, termine no estado que não seja de aceitação. Entendi. E aí, no caso, não entraria... Que a palavra vai ser rejeitada. A palavra vai ser rejeitada se em todas as ramificações ela terminar no estado que não seja um estado de aceitação. Tá. Então, ali, para escrever aquela ramificação dela terminar no estado final, beleza, já acabou. Não precisa fazer as outras. Ela é aceita. Entendi. Então, eu escrevo aquela parte ali de baixo do W, tal que W, possui subcadeia, baseado no que foi aceito, excluindo todo o resto. Isso. Tá. Isso. Beleza? Se tiver um 0 no Q3, morre? Aí morre. Se tiver um 0, se você está no Q3 e você, na palavra, tem o 0 lá, morreu. Entendeu? Obrigado. Luiz. Oi. Você colocou que ele reconhece a linguagem que tem a subcadeia 11 ou 101. Quando eu pensei na linguagem que esse autômato reconhecesse, eu diria que o 1 aparece pelo menos 2 vezes, 2 ou mais vezes. Existe alguma forma preferencial de escrever isso? Não é equivalente. Porque se você fala assim, o 1 aparece pelo menos 2 vezes, existem palavras que satisfazem isso que você está dizendo, mas que não é aceita pela essa máquina aí. Por exemplo, 1, 0, 1, 0. Não. Tem pelo menos 2 1s. 1, 0. 1001. 1001? Não é aceita, 1001. Ele poderia não aceitar 1001. Poderia morrer em Q3. Tem razão, 1001 ele não aceita. Essa palavra, de qualquer forma. Verdade. 1001 não aceita. Tá? Vamos lá. Aqui uma outra linguagem. Agora a gente quer fazer o contrário, né? Dada a linguagem, a gente quer obter o autômato. Então, quando tem 1 na terceira posição, a partir do final. Então, o que isso quer dizer? É que na antepenúltima posição tem que ter o 1. Tá? Aqui está a linguagem, olha. O que quer dizer? O primeiro estado, você vai ficar fazendo o que você quiser. Porque você vai ficar lendo com 01, 01, 01, até chegar no momento em que você vai... Opa! Estou na antepenúltima posição. A linguagem tem que ler o 1, certo? Porque tem um 1 aqui na terceira posição do final, né? Na antepenúltima posição. Então, leu 1. Depois vão sobrar para você 2 posições. Essas 2 posições, tanto faz. Então, pode ser ou 0 ou 1.
Beleza? Então, é isso que está bem claro aí nessa máquina. Concordam com isso? Sim. O legal disso, olha, o poder que o não determinismo, a simplicidade que o não determinismo dá é muito grande, porque aqui você repara, ó, esse Q4 acabou, você não precisa ler mais nada, você não precisa ter uma seta de 0 e 1 saindo dele. Aqui também é uma coisa super legal, ó, porque você está em Q1, você pode ler 1 e ficar no mesmo lugar, ou você pode ler 1 e ir para Q2. Certo? Então, você te ajuda muito o não determinismo a você montar essas máquinas aqui. Então, é muito mais fácil, de fato, você montar uma máquina não determinística do que determinística. Porque, justamente, você tem essas várias possibilidades aí. Tá? Uhum. Vamos lá. Apesar de eu estar dizendo que uma coisa, o não determinismo, ele te dá muito mais poder, né? Ele é muito mais geral do que o determinismo, a pergunta que surge tá, beleza, será que existe alguma linguagem em que a máquina não determinística aceita tal que não exista uma máquina determinística que a aceite? Entendeu a minha pergunta? Não. Sim. E não. Não entendeu a pergunta? Então, a minha pergunta será que o conjunto das linguagens pensa que esse desenho aqui, vamos botar D de AFD, tá? E aqui N de AFN, tá? Esse D aqui é o conjunto, pensa sendo no conjunto das linguagens que são aceitas por um AFD. Vocês concordam com essa inclusão aqui? Sim. Porque a gente viu, né? O AFD também é o AFN. Sim. Tá? Agora, a minha pergunta é se existe algum elemento aqui exatamente, ou seja, em que exista um AFN que a reconheça, mas que não exista um AFD que a reconheça. Entendeu? É isso que eu estava perguntando antes. Você quer saber se os dois conjuntos são iguais? São equivalentes? Né? Isso. Então, entenderam a minha pergunta? Porque a gente está vendo que o AFN tem mais poder, né? Te dá mais possibilidades de construir uma máquina. Mas aí, as linguagens? Será que essas linguagens, será que essa máquina te dá a possibilidade de fazer linguagens em que a AFD não te dá? Essa que é a minha pergunta aqui. Se tiver Eu acho que não. Autômato com uma Acho que não, mas vai ser muito mais. Vai ter muito mais estágio. A minha pergunta é se vocês entenderam a minha pergunta. Sim. Tá? Entendi. É só isso que eu quero perguntar. Se toda linguagem que é representada pelo autômato finito não determinístico pode ser escrita em um determinístico, isso? Perfeito, é isso. Eu acho que pode, só que você vai precisar de mais estados, talvez, para fazer essa ordem, não sei. Tá, beleza. Não, bom, isso é um pouco da intuição, né? Então não é minha pergunta sobre a intuição, mas é sobre o entendimento da pergunta que está escrito aqui. A resposta é que sim, tá? Todo autômato finito, toda linguagem que é aceita por um autômato finito não determinístico, também existe algum autômato finito determinístico que a aceite, tá? Então, na verdade, os conjuntos são iguais. O conjunto das linguagens aceitas por um autômato finito não determinístico é igual ao conjunto das linguagens aceitas por um autômato finito determinístico, tá? E esse aqui é um exemplo. Aquela máquina que a gente viu aqui, essa última L2 aí, ó, essa N2, né, é uma máquina em que reconhece essa linguagem, em que tem o 1 na terceira posição do final para trás, né,
para frente, né? Ou para trás. Na antepenúltima posição. É a linguagem que tem o 1 na antepenúltima posição. Isso aqui é a máquina não determinística, tá? A máquina determinística que reconhece essa linguagem é essa daí, ó. Alguém sabe me dar alguma intuição do porquê que essa máquina aqui aceita as palavras em que a outra máquina aceita? Você fez a união da máquina que termina em 100, quer dizer, isso é um argumento bom, é possível. Você pode fazer, porque o que quer dizer isso aqui, ó? Esquece essa máquina N2 que está aí, mas vamos pensar como é que seria um AFD que reconhecesse essa linguagem. Ou seja, é o quê? Primeiro, é o AFD que aceita as palavras que terminam por 100. Concordam? Ou é a máquina que aceita as palavras que terminam por 111. Ou é a máquina que aceita as palavras que terminam por 101 e assim por diante. Concordam com isso? Sim. Tá. A gente viu na aula passada. Tá todo mundo acompanhando o que eu tô falando? Fala alguns aí, porque... Sim. Sim, tá tranquilo. Tá. Tá bom para você, gente? Sim. Eu tô falando. Então, tranquilo. Vamos seguir. Eu não sei, professor, se a argumentação se a justificativa pode ser porque você vai ter muitas inclusões, né? Vai ter muito ous, e esses ous vão se somando, e aí você vai ter um número de estados maior. Exato, o que acho que foi o Luiz Felipe que falou, não sei quem falou, enfim, mas o que a colega de vocês falou ainda há pouco é um argumento ok que você pode fazer. Tentar fazer, primeiro pensa nas linguagens, nas linguagens separadas, né? Então, são as palavras, você vai montar o FD, que vai reconhecer a linguagem, que aceita, né, as palavras que terminam por 100. Aí você vai fazer outra FD, que vai ser aquele que vai reconhecer a linguagem, que vai aceitar as palavras que terminam por 101. E aí são quantas possibilidades aí? São 4, né? Isso, 10, tem o 1 na antepenúltima posição e você vai variar aqui as duas finais. Vai ser 00, ou vai ser 10, ou vai ser 11, vai ser 01. São 4 possibilidades. Então, são 4 AFDs que você vai fazer. Para cada par, você vai fazer uma união. Então, você vai unir esses dois primeiros, une esses dois aqui, e depois você une os dois que você obteve. Então, sei lá, vamos supor que exista algum AFD com 4 estados. Tá? Então, para cada um desses aí, você consiga fazer com 4 estados. Então, aí você retorna à aula passada e vê como é que você obtém a união disso. Aquele algoritmo que a gente viu no final da aula, tá? Então, você vai ter os pares, né? Então, se são 4, é 16 aqui, 16 aqui, e você vai juntar, então, vai ser a multiplicação disso daí, certo? Vai ser uma coisa grande, né? Beleza, isso é possível, mas não é isso que está aqui. Isso que está aqui é o seguinte: a ideia dessa construção não é a ideia que a gente vai seguir depois para ter equivalência, não. Isso aqui é muito particular para esse exemplo, mas que é possível de se fazer. O seguinte, tá vendo esses estados, esses 8 estados aqui? São o quê? É você pensando na palavra, esse que na frente, é como se tivesse a palavra, ela fosse lida até a 4ª posição aqui do final. Então, é antes da antepenúltima posição. Terminou aí é o que está nesse que. Concatenado, então, aos três últimos caracteres da palavra. Que podem ser, então, 0000, 100, 010, ou seja, 2 elevado a 3, 8 possibilidades, certo? Porque são 3 espaços, né, que você vai colocar
os seus símbolos, e esses símbolos podem ser o quê? Duas possibilidades, ou é o 0 ou é o 1. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 3, 8. Então, são 8 possibilidades. Dentre esses estados, quais vão ser os estados que eu posso aceitar? São aqueles que tem um 1 aí. Então, é o 100, 110 e assim por diante. São 4 estados que você pode aceitar. Certo? Beleza? Beleza. Depois, o que você vai pensar? Vamos pensar nas transições agora. Pensa que você tem essa palavra e que você, até aí, o que está dentro da sua bolinha é o que você está lendo. E aí você vai acrescentar uma nova palavra, um novo símbolo na sua palavra. Então, é isso que vai acontecer aqui nessas transições. Ó. Vamos pensar aqui, ó. Esse primeiro estado é 000. É uma palavra que está terminando por 000. Vamos pensar que nessa palavra tem algum 1 no final dela. Tendo um 1 no final dela, você vai vir para cá, ó, que é uma palavra que tem um 1 no final dela, e agora as duas anteriores são essas duas últimas da anterior. Então, é o 001. Beleza? Agora, vamos pensar em que você daqui existe ainda mais um caractere a ser lido na sua palavra. Tá? E aí, por exemplo, é o 1. Se for o 1, agora as três últimas vão ser o quê? É o 00, que já tinha o 1 que você acrescentou. Então, você veio para esse estado aqui. Agora não, é o 0. Vamos pensar que na palavra seja o 0 que você acrescentou no final. Então, é o quê? As três últimas são o quê? 0, 1, 0. Entenderam as transições aqui? Então, é assim entendi. Que você tem de modo meio recursivo, pensando em relação às três últimas. Eu troco um pouco feminino e masculino, né? Eu falei as três últimas caracteres, né? Os três últimos caracteres. Considerando os três últimos caracteres da palavra que você tem até então, acrescido da próxima caractere, tá vendo? Eu troco. Do próximo caractere que exista numa palavra. Então, se foi 1, você vai para um estado em que considere as duas últimas, mais o símbolo que você leu. Certo? Então, basicamente é isso. Os estados finais, você vai olhar os estados finais possíveis para você aceitar a sua palavra. E o estado inicial é um problema. Você vai começar por onde? Porque aqui você está pensando bem recursivo, né? Então, você está numa palavra grandona lá, mas como é que você vai começar isso? Então, repara no seguinte. Você poderia começar... Você tem que ter duas coisas. Uma é que você, lendo a palavra que você está dentro do seu símbolo, dentro do seu estado, você lendo a palavra que está dentro do seu estado, seja possível você ter um loop ali dentro dele e essa palavra ser possível ali. Um exemplo disso é o 000 e o último lá, 111. Então, se você ficar assim, 000, você ficaria no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Então, você poderia começar ou daqui ou daqui. Só que se você começasse daqui, o que ia acontecer? Ia acontecer de você poder aceitar a palavra epsilon, por exemplo, a cadeia vazia, ou você poderia aceitar uma palavra que não tivesse 3, pelo menos 3, para você poder saber se é o 1 nessa sua antepenúltima posição. Entenderam? Então, esse é um pouco do argumento do porquê que o estado inicial tem que ser aqui. Tá? Repara no seguinte, isso daqui é um modo que você tinha aquele AFN pequenininho, bonitinho lá, a gente conseguiu obter um AFD bem específico, tá vendo? A gente está olhando de acordo com a linguagem, as três finais, porque é isso que a gente quer analisar no final, né, aquela linguagem lá, e vendo o que está acontecendo, você poder aceitar ou não em detrimento disso. Mas isso é muito específico para esse exemplo. Então, é uma equivalência, mas é para um exemplo. Então, aqui em seguida, a gente vai construir o RC para qualquer AFN que você tome, Lá tinha 2 autômatos, né? Eu achei que estava de baixo. É o L2, é o N2, é esse de baixo aqui. Entendendo. Agora entendi, faz sentido. Tá? É o 1 na antepenúltima posição.
Tá? Então, é por isso que, tendo 1 na antepenúltima posição, a gente olhou aqui todos os estados possíveis em relação às 3 últimas posições. Então, repare, é algo muito pontual, bem específico para esse exemplo, que não te dá uma ideia para você ter. Entenderam? Sim. Beleza. Vamos continuar aqui olhando essas transições. Ó, em Q2, vamos ler B em Q2. Lendo B em Q2, você só pode ir para onde? Para Q3. Então, você vai para esse estado aqui, em que só tem a Q3 dentro desse estado. Certo? Certo. Vamos agora nesse daqui, ó, Q1. Cadê Q1? Ó, Q1. Q1 lê 0? Aqui no F. Ah, perdão. Não. Não lê A. Então, você vai para o vazio. Aqui, ó, Q1 lê B. Então, você vai para Q3. Agora, olha só. Então, você vai fazer isso para todos. Beleza? Aqui, por exemplo, ó, Q1, Q2. Olha esse Q1, Q2. Q1, Q2 dentro do A, o que a gente pode fazer com ele? Q1, Q2, lendo A, vai para Q2, Q3, né? Então, por quê? Porque, olha só, o Q2, ele vai ficar com A aqui, ou ele vai para Q3. Então, é por isso que aqui tem Q2, Q3. Q2, Q3, né? Isso, Q2, Q3. No caso do Q1, ele não faz nada com A, né? A gente está olhando só por causa do Q2. Ah, tá. Exato. Igual estava aqui, né? O Q1 com Q2, Q3 e Q4. Perceba que eu estou perguntando isso porque para ver o comportamento desse epsilon como símbolo entre a. Aqui, você está perguntando no AFN, né? Isso. A AFN não é. O estado inicial único é o Q1. Por definição, só existe um único estado inicial. Mas você concorda aqui com o epsilon? Você o epsilon pode chegar em Q3 também. Isso, você consegue chegar em Q3 sem ter lido. Então, é por isso que aqui, esse é o estado inicial. Tá. Mas não define o Q3 como estado inicial. Beleza. Isso, exatamente. Tá? Na AFD, o estado inicial é o conjunto com Q1, Q3? Isso, porque você consegue, com um epsilon, começar, né, entre aspas, começar, porque ler, né, a palavra a partir do Q3. Mas o estado N é o Q1. Então, toda vez que a gente utilizar o epsilon, o estado inicial vai ser o seguinte. Vai ser como se nada anterior fosse... Repara que o Q1 também fica, tá? Ele. Beleza. Então, perfeita colocação. É isso que dá continuidade aqui. Repara aqui, ó. Alguém chega até esse estado? Outro estado aqui. Tem como você chegar até ele? Não, e também você não vai passar por ele, porque o estado inicial não é ele, é esse cara aqui. Então, também é outro estado desnecessário. Então, se você tiver olhando o seu AFD que você obteve, num estado em que só tem aresta, arcos, direção saindo, não tem ninguém entrando nele, você pode tirar. E outra, se tiver um estado que só tem aresta saindo, se não for o estado inicial, né? Então você também pode tirar. Entendeu? Então isso é bem de acordo com o que não sei quem perguntou, comentou aqui como estado inicial. Sendo que você tem que olhar se existe a cadeia vazia saindo desse Q1. Ou seja, se é possível você começar a sua leitura da palavra sem ser pelos símbolos que você tem na sua palavra, do alfabeto. E é possível, porque aqui, ó, se você, antes de começar a leitura da sua palavra, se você andar com epsilon, você vai para Q3.
então você passou a FD final. Isso, porque é possível você transitar com epsilon antes de começar a leitura. Ah, beleza. Mesmo que ele não esteja ligado diretamente ao estado inicial no meu AFN. Não, estando ligado, foi o que eu falei. Qualquer transição epsilon que exista no estado inicial do AFN, esse estado que ele foi com o seu epsilon no AFN, esse estado vai aparecer também no estado inicial do seu AFD. Foi isso que a gente fez aqui. Ah, tá, mas assim, se ele tiver ligando um estado não inicial a outro estado qualquer, eu não incluo, né? Uhum, isso aí. Professor. Calma. Ô, Elvio, por exemplo, você está dizendo o seguinte, ó, vamos colocar aqui do Q3 para Q2 o epsilon. Isso aí. Por exemplo. Ele entraria no estado inicial lá no AFD? Q3 e Q2. Porque com epsilon você pode ficar andando aí para os outros estados. Ah, tá, beleza, entendi. Entendeu? Professor, o Eduardo... Ah, tá. Não tem. Tá bom. São possibilidades que você tem que considerar a cada momento. Tá. Pode falar, Nilson. O fato de se iniciar no Q1, nesse AFN superior, ele poderia equivalentemente iniciar no Q3, né? Quer dizer, tanto faz, a linguagem seria a mesma, né? Porque, desculpa, do AFD, me passou a ideia de que seria simétrico, né? Tanto faz um outro, mas não é, né? Não. Quer dizer, não é, né? Tá. Não. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, que agora é só mais 1 ou 2 slides, que é para formalizar essas ideias que a gente já viu aqui no exemplo. Tá? Então, o teorema é isso. Todo autômato finito não determinístico tem um autômato finito determinístico equivalente. Tá? A ideia, então, é o seguinte. Porque você vai ou para um elemento do seu conjunto ou para outro elemento. Um elemento ali é o estado final. Então, aí. E aí você tem que considerar também as transições epsilons. Certo? Se no seu estado, lá do seu FN, não tem saída com algum símbolo, se ele não leu o A, por exemplo, não tem nenhuma saída com A, isso quer dizer que no seu AFD ele vai para o conjunto vazio. Certo? Então, a ideia é essa, que é bem o que a gente estava discutindo aqui até agora, no exemplo, e que finaliza aí essa equivalência. A equivalência no sentido de que, dado um AFN, você consegue obter um AFD correspondente. Você tem que conseguir argumentar que uma palavra aceita no seu AFN também vai ser aceita no seu AFD. Isso é uma consequência da própria construção. Isso de terminar no estado final, que foi isso que eu estava comentando quando eu estava dizendo desse F' aqui. Por que o F' tem que ser assim? É um pouco do que eu acabei de comentar. Porque se no FN existe alguma ramificação da sua computação que vai chegar no estado final, então no seu AFD tem que ter esse estado aparecer também no estado final do seu AFD. Que é isso que faz acontecer. Isso que a gente fez aqui, ó. Todo lugar que tinha o Q1, a gente marcou como estado final também. Porque, de alguma forma, você consegue chegar até ele. Certo? Professor, existem outros algoritmos na literatura ou só esse mesmo? A gente viu um outro que funciona, por exemplo, bem particular, né? Esse aqui. Então, você consegue, sim, eventualmente, obter de modo pontual, dado uma linguagem específica, a gente, numa expressão regular, e da expressão regular, utilizar um outro método, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, utilizar um outro método para chegar no AFD, entendeu? Mas é um caminho mais longo que a gente ainda vai ver essas coisas. Mas, de modo bem diretão, assim, papum,
Foi isso não. Tá ok. Valeu. Alguém ia falar alguma coisa? Professor. Vai lá. Depois eu pergunto. Beleza. Professor, eu posso dizer, então, que o modelo computacional de um AFN para um FD são distintos, professor? Posso dizer isso? Modelo computacional? Modelo computacional, isso. A computação, isso... Mas o que quer dizer modelo computacional? Deixa eu ver isso mais na frente, né? Sim. É possível, começando a leitura, nesse estado, você atingir esse estado aqui? Em algum momento da sua leitura, você consegue chegar até esse estado? Acho que é meio incoerente. Não consegue. Porque o B aqui... Tem uma seta indo para lá. Mas não tem nenhuma seta indo para lá. Então, você pode riscar, porque nunca vai chegar ninguém até aqui. Tá. Não é o primeiro momento, entendeu? O primeiro momento é fazer isso aqui. Não, tudo bem. Depois você risca o que... Juntos, faz todas as transições e pronto. Depois você faz essa análise que é só para riscar esses estados desnecessários. Que um estado necessário é esse, porque não tem como você chegar até ele. Outro foi esse, ó. Esse aqui também, só que por um motivo diferente, né? Só tem seta saindo, né? Sim. Eu falei na hora, né? Eu falei que tinha alguém chegando e tal, enfim. É a mesma coisa, né? Só tem seta saindo, não tem como você chegar. Seria esse. Então, esse que você cortou, não é isso? Oi? Esse que você cortou, né? Isso, mas eu cortei depois de já saber qual era o estado inicial, entendeu? Não, perfeito, sim. Então você não riscaria, porque você ia começar por ele. É diferente. Ok. Por exemplo, nesse slide, esse autômato N3, ele reconhece a linguagem vazia porque o Q1 é estado final. Fala de novo, ele reconhece o quê? Ele reconhece a linguagem vazia? Não, ele não reconhece a linguagem vazia, não. Não? Você está confundindo talvez linguagem vazia com a cadeia vazia? Ou seja, aceitar a palavra vazia? Aceitar a cadeia vazia? Talvez seja uma confusão da diferença em que, isso que é uma coisa que a gente viu na primeira aula, da linguagem vazia, que é isso daqui, para a linguagem em que tenha várias coisas aqui dentro, que eu não sei o que são, mas que também tenha a cadeia vazia, ou particularmente somente a cadeia vazia, né? Não sei se é um pouco... Entendi. E no segundo caso, ele vai aceitar uma palavra que não tenha nada, é isso? Isso. Acho que agora eu entendi a diferença. Isso aí. E aí, nesse